Olá, um excelente dia para você em nome do Senhor Jesus. Chegamos a mais uma quarta-feira deste ano, chegamos ao 29º dia e olha, ano que será um ano de muitas bênçãos em nome de Jesus. Estamos findando, terminando o primeiro mês do ano, mas ainda temos muita coisa para vivermos, Ainda temos mais 11 meses que eu creio que será um ano, meses de maravilha e um ano de muita vitória para você em nome do Senhor Jesus. Tudo que nós precisamos fazer é estar atentos àquilo que Deus está falando. Até o dia de ontem nós estávamos falando a respeito da série de obedecer, obediência, Falávamos acerca daquela mulher que deu ouvido a uma palavra, que o homem de Deus entregou a ela dizendo, a mulher estava numa situação muito difícil, que ela só tinha um bocado de farinha, um pouquinho de azeite para preparar ali para ela e para o seu filho um bolo, e ali então eles esperariam a morte porque não sabiam mais o que fazer. E o Senhor ordena que o profeta Elias ele sai de onde está e vá até a cidade dela, que ele esteja ali naquela cidade, porque o Senhor já havia mandado uma mulher dar de comer a ele, cuidar dele. Mal ela sabia que ela foi a escolhida, mas para a felicidade dela, ela vive algo extraordinário. E é isso que nós temos semeado nesses últimos dias, que viver a obediência, viver a palavra de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer, É a melhor atitude que nós podemos tomar, é a melhor decisão que podemos tomar para as nossas vidas, de parar tudo e seguir aquela direção que Deus está nos dando. Mas, infelizmente, tem aqueles que não gostam de dar ouvidos, aqueles que talvez se acham dono do seu próprio destino, dono da sua própria vida, e acha que não tem que ouvir a Deus, que ela pode fazer do jeito dela. Talvez muitas pessoas tomam decisões sem antes consultar a Deus, sem antes ir buscar a Deus uma palavra, e por isso talvez estão caindo em laços, caindo em maldição. Por isso, talvez estão vivendo uma vida de muita dificuldade. E hoje eu quero trazer para você aqui a consequência da desobediência. Lá no livro de Isaías, capítulo 1, os versos o 19 e o 20. O texto diz o seguinte: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha lá, olha que texto forte, importante. A palavra está dizendo, se quiserdes, meus irmãos. É muito importante nós entendermos sempre, isso tem que ficar muito claro no seu coração. Você não é obrigado a servir a Deus, você não é obrigado a fazer o que Deus está mandando, você não é obrigado a estar na igreja, você não é obrigado a nada. A palavra está dizendo, se você quiser, ou seja, se você decidir, se você quiser, se você fizer uma escolha, se é isso que você pretende para a sua vida, se é esta a posição que você deseja tomar, e a Bíblia fala que é ouvir a voz do Senhor, você então comerá o melhor dessa terra. Então percebe que a bênção de Deus, mais uma vez a gente tocando nesse assunto, a bênção de Deus ela está atrelada ao quê? À obediência. Então ele está dizendo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Porém, mas se recusardes e fordes rebeldes. O que a palavra está dizendo? O grande problema é que muitas pessoas, além de não querer dar ouvido à voz de Deus, ainda se rebelam. É aquelas pessoas que ainda inflamam o coração de outras pessoas. Não, ninguém manda em mim. Tá pensando o quê? Eu fui na igreja e eu falei mesmo, eu não dou dízimo, eu não dou oferta. Não, eu não faço tal coisa. Eu não sigo, comedor de arroz e feijão, como às vezes a gente acaba ouvindo, E a pessoa acaba se rebelando
A Bíblia diz, irmãos, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Infelizmente, tem muita gente que está não só recusando ouvir a voz de Deus, mas sendo rebelde, endurecendo o coração. É a pessoa que, infelizmente, se inclina para aquilo que é mal. Nós estamos lendo, fazendo a leitura da Bíblia, este ano, o ano todo, e nós estamos já no livro de Êxodo, lemos o capítulo 22, 23 e 25, isso no dia de ontem, e é interessante que na leitura lá ela diz o seguinte, que o povo de Deus estava inclinado a fazer aquilo que era errado, e essa foi uma percepção do próprio Deus para Moisés. O Senhor falou para Moisés, dizendo: Moisés, este povo é obstinado a fazer aquilo que é mal. Este povo está inclinado a fazer aquilo que é errado. E isso, obviamente, entristeceu o coração de Deus, porque Moisés estava com Deus 40 dias, 40 noites, e ali o Senhor estava dando os mandamentos, o Senhor estava dizendo para Moisés como seria o santuário, as vestes sacerdotais, como seria, o que o povo deveria fazer, como eles deveriam se santificar. Enquanto Deus estava naquela conversa com Moisés, a Bíblia diz que o povo lá embaixo estava fazendo bezerro de ouro e adorando aquele bezerro. E o Senhor então fala para Moisés: Moisés, desce porque o povo se corrompeu. Desce porque o povo está adorando outros deuses. E a Bíblia fala que Moisés desce com as tábuas nas mãos, tanto é que Moisés fica tão bravo que ele quebra as tábuas, aquilo que o Senhor havia trazido para ele, dado a ele, ele quebra, ele se reúne com o povo, a morte naquele momento. A Bíblia fala que mais de 3.000 homens são mortos naquela rebelião que eles estavam fazendo. E isso tudo é o que? É consequência da desobediência. Então, nós temos que entender que quando há a desobediência, irmão, irmã, só temos problemas na nossa vida. Embaraços, rolos, coisas que começam a acontecer. Quando você não está na direção de Deus, tudo tende a dar errado. E aí você não entende, porque você fala: pastor, mas como é que pode? A palavra de Deus diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e está faltando. Pastor, Deus diz que seria comigo, mas aparentemente parece que eu estou andando sozinho. Mas por quê? Porque talvez nós não estamos aqui nesta palavra. Se quiserdes e me ouvirdes. Não basta querer só a Deus, não basta querer ser de Deus. A Bíblia diz: você precisa ouvir, você precisa obedecer, você precisa permanecer na palavra. E ele então diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Caso contrário, se recusardes, ok? E fordes rebeldes, vocês serão devorados à espada, serão destruídos. Então eu digo uma coisa para você: cuidado, não seja desobediente, porque há consequências dolorosas para aqueles que são desobedientes. E nós vamos ver muito ainda essa semana, iremos ver que a desobediência nos afasta de Deus, a desobediência nos traz sofrimentos e perdas, a desobediência abre portas para o inimigo, a desobediência leva o endurecimento do coração, a desobediência pode trazer a morte espiritual e a morte eterna, e a desobediência, infelizmente, acaba atrapalhando a sua caminhada com Deus. Então nós vamos ver muita coisa essa semana, e eu peço para você, esteja inclinado para ouvir a voz de Deus, porque algo especial Deus tem preparado para você. Mas a mensagem de hoje é: cuidado, não seja desobediente. Ouça a Deus, ouça a voz de Deus. O que Deus tem falado com você, o que Deus tem falado ao seu coração, o que Deus tem trazido para você nesses dias, qual é a direção que Deus está lhe dando. Cuidado para você não seguir os seus próprios caminhos, para você não caminhar na sua própria direção, mas siga a direção de Deus e você vai ver, você será uma pessoa feliz, porque a palavra de Deus, ela diz: você comerá o melhor dessa terra. Se você obedecer à voz de Deus, você viverá o melhor de Deus na sua vida.
Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero apresentar você diante de Deus nesta quarta-feira. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu venho aqui, meu Deus, diante deste momento de oração, apresentar, Deus, a Ti, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que ora e ouve, meu Deus, esta mensagem comigo. Senhor, eu peço a Ti neste momento, Senhor, desperta-nos para ouvirmos e obedecermos a Tua voz. Senhor, a Tua palavra diz que aqueles que, se quiserem ouvir e obedecer, comereis o melhor. Meu Deus, vão viver do melhor. Mas, infelizmente, há consequências duríssimas para aqueles que não ouvem e se rebelam contra o Senhor. A palavra diz, Deus, que o Senhor, meu Deus, os entregará à espada. Muitas pessoas morrerão, muitas pessoas partirão, muitas pessoas sofrerão, porque não estão dando ouvido ao Senhor. Portanto, eu te peço, Pai, que em nome do Senhor Jesus nos ajude a te ouvir, a te obedecer, a permanecer na tua palavra, nos ajude a permanecer em ti. E, Pai, que possamos viver uma vida de propósito, de milagre, de bênçãos, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor Deus abençoe o seu dia, que a sua quarta-feira seja uma bênção. Espero que você já tenha ido na igreja. Se não, não deixe de estar no culto hoje. Hoje é toda a Igreja da Graça. Nós oramos pela vida da família, né? Oramos pela nossa casa. E fica aí o convite para você, né? Se você está ouvindo de manhã, se você está ouvindo à tarde ou à noite, se você ainda não foi na igreja, procure ir. Se você não teve como, não deixe. Nos próximos cultos esteja presente, porque eu creio que Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Que Deus abençoe você. Ótimo dia. Fique na paz, em nome de Jesus.